4 Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você, em nome de Unimar, Universidade de Marília. Vem aí mais um vestibular para garantir o seu futuro profissional. As manchetes você conferindo. Pois é, mais um mega recall da Fiat, agora para mais de 150 mil veículos. E a gente continua questionando os recalls, a qualidade dos veículos produzidos pela indústria automobilística nacional, colocando em risco aqueles que estão se utilizando dos veículos. Pastor da Igreja Batista é violentamente assassinado em Iacri, na região de Tupã. Ele foi vítima de latrocínio. Mataram para roubar. No dia do Ministério Público, a importância desse segmento. Nesta sexta-feira, último dia de inscrição para o vestibulinho da ETEC Devisade. São 500 vagas de cursos de graça para qualificação profissional para o mercado de trabalho. O momento da economia, a reforma previdenciária fica para ser votada em fevereiro. Isso reflete diretamente na economia. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Data que não pode passar em branco. Deste dia 14 de dezembro é lembrado o Dia do Ministério Público. O Ministério Público, ele é um órgão que existe desde o século XV. No início, ele era um órgão que existia para auxiliar o rei, o príncipe, e com a evolução dos tempos, o Ministério Público tornou-se um órgão muito importante. Com a nossa Constituição Federal de 1988, o Ministério Público adquiriu a total independência. Alguns entendem, inclusive, que o Ministério Público é um quarto poder, ou seja, que ele não integra nem o poder executivo, nem o legislativo, nem o judiciário. E ele tem a função básica, precípua e, mais importante, é fazer com que a Constituição Federal seja cumprida, com que todos os artigos que constem dessa Constituição da República sejam cumpridos. É importante dizer que os membros do Ministério Público, tanto faz federal quanto estadual, eles têm garantias constitucionais que fazem com que possam agir independente de ingerências políticas ou de qualquer ordem. As garantias são a independência funcional. O que significa independência funcional? Que o membro do Ministério Público, eu, Adriana, sou um membro do Ministério Público, formo a minha opinião independente da opinião de qualquer outro membro do Ministério Público. E nenhum outro membro do Ministério Público, ainda que tenha um grau superior ao meu, seja hierarquicamente superior a mim, pode fazer com que eu mude a minha opinião. A segunda grande garantia é a inamovibilidade. Ninguém pode tirar a Adriana, a procuradora Adriana, do segundo ofício da saúde, que é o ofício que eu atuo hoje, sem que ela queira. Ou seja, se alguém no poder político ou alguém fizer como forma de represália, quiser que eu saia do ofício em que eu atuo, não pode, porque o que vale é essa garantia constitucional. E a terceira é a unidade. A unidade significa que o Ministério Público, ele é único.
Não importa se o Ministério Público é federal, se ele é estadual, se ele é militar, se ele é do trabalho. Ele é único. E falando em Ministério Público Federal, que é aquele a qual eu pertenço, isto significa que um procurador da República pode ser substituído pelo outro no mesmo procedimento. Um pode falar pelo outro, para que evite a personalização do processo. Mais um recall da indústria automobilística nacional e de novo a Fiat. E agora é para valer. Mais de 150 mil veículos estão sendo então chamados, convocados para que o proprietário leve até a concessionária. Modelos Argo, Mobi e Uno. Motivo: a atualização da programação eletrônica do comando da chave de setas. De repente, o motorista aciona a seta indicativa de direção e nada funciona. Então, risco eminente de acidentes. É impressionante, a gente tem falado sobre isso aqui de forma constante, porque é uma realidade. A todo momento, convocação para recall da indústria automobilística. Nos últimos dias, a própria Fiat do Argo, depois foi a Mitsubishi, agora a Fiat de novo. Todas as montadoras têm feito essa convocação de forma constante. É a prova da falta de qualidade dos veículos produzidos aqui no Brasil. Só que um detalhe, apenas para a venda no mercado interno. Aqueles destinados à exportação, não. Esses saem aqui do país com a máxima qualidade. Então, a gente só tem a suspeitar de segunda qualidade, ou seja, segunda linha de peças, componentes e até mão de obra para os veículos comercializados aqui no país. Aproveitando até o dia do Ministério Público, a gente cobra o Ministério Público. É claro, as montadoras precisam se explicar. É coisa séria, é risco de acidente e, é claro, se coloca em risco a vida da população. A gente ouviu sobre essa questão, constantes recalls da indústria automobilística nacional, o especialista em trânsito Marcos Farto. E ele falou: nós vemos que o reflexo do trânsito nada mais é do que a falta de responsabilidade e educação. A educação que vem da base, onde nós aprendemos até na família, depois nas escolas e no convívio social. Se essa educação fosse projetada para a cultura, certamente não teríamos desrespeito às leis, que gerou, infelizmente, essa tristeza. A pessoa não respeitou a responsabilidade de ingerir bebida alcoólica e dirigir, não respeitou a velocidade, uma via que está passando por uma alteração, por uma modernização, uma reconstrução, né? E com isso tudo, a sensação de impunidade, achando que nada iria acontecer, trouxe essa tragédia. Se você perceber, em infrações de segundo, essa pessoa que hoje foi localizada pela polícia 4 horas atrás, isso demonstra a responsabilidade, o comprometimento que as nossas polícias possuem, localizaram essa pessoa que agora é criminosa, uma pessoa que cometeu um crime em duplicidade, além de ter deixado uma jovem com uma consequência para toda a vida. Além das consequências físicas, também terá uma consequência na alma. E isso, o Código de Trânsito, ele é muito brando. Embora nós tenhamos aí uma aprovação que depende agora da sanção presidencial, se for publicada com data pós o acidente, ela não alcançará, prejudicando esse causador do acidente, com a pena de 8 anos agravada em consequência dos efeitos que ali surgiram. Então, a lei brasileira ela é muito pacífica, ela é muito branda, ela é muito conivente com o estado atual. Em Marília, nós tivemos 35 mortes só esse ano. Na última semana foram 4, e envolvendo rodovia.
nós percebemos que o descaso com a responsabilidade ao volante, ela só é crescente. Nós temos mais jovens dirigindo, nós temos mais veículos sendo colocados nas vias públicas. A cada tempo esses veículos passam por um recal por não estarem em condições de segurança, e aí o motorista ingere uma bebida ou usa uma substância química, droga, e vai dirigir. E o resultado, infelizmente, é essa tragédia. Bem, como isso pode e deve ser melhorado, na sua opinião, como um educador no trânsito? É como eu sempre pontuo, nós precisamos investir cada vez mais na educação, mas não é numa panfletagem, não é colocando situações pontuais. Não que isso não eduque, isso educa. Mas nós temos uma cidade, por exemplo, como Marília, mais de 200 mil habitantes. Nós temos uma frota aproximada de 150 mil veículos, fora o público flutuante que por aqui passa. E a necessidade é gritante de educar esse pessoal. O Código de Trânsito, ele já permite aula nas escolas de todos os níveis, desde a infância até o 3º grau, até as faculdades, é permitido ter aulas de trânsito, de consciência, de educação, mas não existe isso na prática. Marília pode tornar-se um piloto para isso, para a nossa região, até mesmo para o Estado, para o país, se souber investir na segurança nesse critério educação. Bem, só para a gente concluir, eu mais uma vez vou fazer essa pergunta. Indústria Automobilística Nacional, toda semana tem convocação para recall em razão de defeito técnico em veículos novos colocados no mercado. Só que apenas no mercado nacional. Para exportação, não. Agora é a Fiat convocando proprietários do Argo para recall a um problema de direção. Isso é grave, coloca em risco a segurança no trânsito e ninguém faz nada. Como isso deve ser coibido, na sua opinião? Eu começo pensando na honestidade. Quando nós deixamos de lado a ganância e pensamos naquele produto com qualidade, isso já minimizaria muito a falha humana, a falha técnica. Mas nós não vemos isso. Quando é para o exterior, o produto é de qualidade. Quando é nacional, o produto ele fica em segundo plano. Isso é fato, não é apenas uma opinião. Nós vemos que os órgãos controladores têm muito poucos profissionais para fazerem essa fiscalização de controle e de punição. Infelizmente, não é incomum, vemos o governo negociando multas, amenizando as multas de forma a privilegiar ainda a indústria automobilística para fins de não ser responsabilizada pelo prejuízo causado às vidas no trânsito. Se o Brasil levasse mais a sério as suas leis e também os profissionais que atuam nessa área, nós não teríamos tanta tristeza e tantas amarguras. Lembrando que nós estamos no final do ano, Zé. Nós teremos um período festivo, nós teremos um momento de férias, licença-prêmio, momento em que o comércio vai lucrar também, mas a atenção no trânsito ela tem que prevalecer, desde quem adquire, como quem dirige e quem ocupa um espaço dentro do veículo. A dica para quem for sair em viagem nesse final de ano. Sim, nós temos que pensar muito a respeito da hidratação, levar bastante água, não se alimentar com coisas pesadas, comidas pesadas, vai comer uma maionese, uma feijoada, alguma coisa dessa natureza que vai causar sonolência. Não dirigir com sono, porque o motorista que tem sono, ele assemelha-se a um motorista alcoolizado. O seu reflexo diminui e ele fica vulnerável. A questão de dinheiro para os pedágios, não caiam nessa vibe que vivem dizendo que não precisa pagar pedágio, que tem que pedir nota fiscal. Isso é comentários de Facebook e de internet. Não tem nada a ver. Leve o dinheiro, pague, reclame depois nas urnas essa cotação. Outra questão, faça um checklist no veículo. Faça uma avaliação, procure um bom mecânico, leve consigo sempre um material a mais, leve uma lâmpada, leve aí um material, uma garrafa d'água caso haja vazamento do arrefecimento do radiador, levar uma correia dentada, embora pareça simples, mas ela costuma quebrar justo na hora que é feriado, no final de semana. Então esses cuidados são pertinentes, né? Muita atenção nisso aí. Obrigado, Marcos Farto, especialista em trânsito, porque realmente está aí, ele comentou também a questão do recall. A Fiat acaba de convocar mais 150 mil proprietários do Argo Mob Uno
Uno, atenção, atualização da programação eletrônica do comando da chave de setas com defeito. Então, você tem procurar a concessionária Fiat. E fica a pergunta: ninguém faz nada? Ministério Público, Ministério da Justiça contra a indústria automobilística nacional? Qual será a próxima montadora a convocar para um recall? Quer apostar? Destaques do momento. Atenção, funcionalismo estadual. Sai nesta sexta-feira, segunda parcela do 13º salário. Enquanto isso, aqui em Marília, funcionários do Programa Saúde da Família e da Codemar cobrando a administração municipal ainda com relação à primeira parcela do 13º. Você tem voto? Se prepare. Projeto do prefeito Daniel Alonso a ser votado pela Câmara quer cobrar zona azul dos proprietários de moto na região central de Marília. E atenção, Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, acaba de informar: votação da reforma previdenciária fica para 29 de fevereiro. O governo não tem hoje 308 votos necessários para a aprovação. Daqui a pouco, desta sexta-feira, último dia de inscrições para a ETEC Devisatio. O prazo foi prorrogado. A gente volta já já.